Você já deve ter ouvido falar que a palavra tem poder. E a palavra realmente tem poder, porque dependendo da forma como a gente fala, como a gente profere, e geralmente para outros seres humanos, e até mesmo para a gente mesmo, a gente acaba afetando de uma maneira muito profunda o outro ser humano, ou nós mesmos. Então, a palavra, ela tem poder porque ela consegue provocar em nós representações da nossa mente e também consegue provocar em nós certas emoções, dependendo da forma como ela é dita, dependendo da forma como ela é proferida. E isso, querendo ou não, vai no fundo, afeta em nível inconsciente e chega até a alma do ser humano. E a gente sabe que também isso afeta o mundo espiritual, porque quando a gente profere, quando a gente fala, não são só os nossos ouvidos ou não são só as outras pessoas que estão escutando. O mundo espiritual também escuta, né? Na palavra de Deus, lá na Bíblia, no Novo Testamento, no livro de Tiago, capítulo 3, no verso 6, diz o seguinte: Ora, a língua é um fogo. É um mundo de maldade e injustiça. Você já aprendeu que injustiça não é sempre, mas você já aprendeu que injustiça, em alguns casos, é adiquia, que é iniquidade. Então, a língua é um mundo de maldade e injustiça. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas todo o curso da existência humana, ou seja, o ciclo da existência do ser humano, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. A língua, a palavra, ela tem a capacidade de ferir, ela tem a capacidade de amaldiçoar identidades. Ela tem a capacidade de estar provocando determinadas emoções e estar registrando profundamente essas emoções na alma da pessoa, e que se ela não toma consciência, e que se ela não trata isso, ela vai arrastando isso pelo resto da vida. E isso é muito sério, porque as pessoas, quando elas estão machucadas, elas acabam projetando aquilo que ela está ferida nos outros. E por que isso é muito sério? Porque, querendo ou não, isso pode estar afetando as próximas gerações. Então, a língua é o principal, talvez seja o principal transmissor dessa doença chamada iniquidade, dessa doença espiritualmente transmissível chamada iniquidade. Aquilo que a gente fala tem o poder realmente de estar modificando a vida da pessoa, de estar alterando o curso daquilo que ela pensa, inclusive, sobre si mesma. A língua tem o poder de destruir, como foi dito ali na passagem de Tiago, capítulo 3, verso 6. Mas também a língua, por outro lado, ela tem a capacidade de edificar, de construir. A gente tem que fazer o quê? Bom uso. E para a gente fazer bom uso, a gente tem que ter as nossas iniquidades tratadas no nosso coração. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E se o coração está cheio de iniquidade, a boca vai falar daquilo que o coração está cheio, que no caso é iniquidade, que no caso é maldade. E isso é tão problemático porque, para as próximas gerações, aí eu falo para as pessoas que têm filhos ou que um dia vão ter filhos, isso é tão sério, porque se a iniquidade não está tratada no coração daquele pai, daquela mãe, em um momento ou outro, em relação a finanças, e não só a finanças, em relação a outras áreas da vida, isso acaba sendo transmitido para as crianças de uma maneira que fica ali arraigado no inconsciente delas. Vamos parar para pensar. Talvez hoje você tenha, e talvez você já tenha identificado determinadas iniquidades que precisam ser tratadas no seu interior. Talvez você sinta cobiça, talvez você tenha inveja, talvez você sinta uma amargura, talvez você tenha use o dinheiro, seja para fazer, tentar se satisfazer de uma maneira que seja inadequada, talvez, enfim, né? Vários outros problemas, vários outros sintomas que você pode, inclusive, ter um entendimento mais profundo na transmissão, na live anterior. Então você tem raiz de iniquidades também em relação à sua vida financeira. E você aprendeu a usar o dinheiro daquela forma, ou lidar emocionalmente com o dinheiro daquela maneira, porque em algum momento você viu alguém, ou você viu seu pai, você viu sua mãe, você viu uma pessoa de referência, você assimilou isso de algum lugar, por exemplo, de filme, de séries, etc. E você entendeu inconscientemente que aquela era a forma certa de falar, a forma certa de agir com o dinheiro, de se sentir em relação a finanças. E você vai carregando aquilo de forma inconsciente. Digamos que você não tivesse filhos. Você, por exemplo, casa, tem filhos, e você está completamente inconsciente sobre essa situação toda. Você começa a falar determinadas coisas, implantar na cabeça da criança determinadas crenças, passar a transmitir para ela determinadas sensações, determinadas emoções relacionadas a dinheiro, seja num breve comentário, seja em uma situação um pouco mais tensa, um pouco mais delicada. E, consequentemente, todas essas circunstâncias fazem com que aquilo seja transmitido para essa criança. E essa criança cresce, essa criança amadurece. Se ela vier a ter filhos, o que vai acontecer se ela não trata? Ela passa mais uma geração passando todos aqueles problemas ou problemas piores em relação à iniquidade. Aí começa as compras compulsivas, começa a ter negação financeira, começa a ter rejeição financeira, é uma geração atrás de geração com má administração financeira, uma
uma bola de dívida, se meu avô, se meu pai tiveram dívida, se minha mãe teve dívida, então eu também posso ter. E aí a coisa começa a realmente ser geracional, ser hereditário. Por quê? Porque não houve uma quebra, não houve uma finalização, não houve uma resolução daquele problema que é espiritual originalmente e que acaba trazendo raízes em nível emocional e também raízes, ou melhor, frutos em nível prático, que é o nível financeiro. Tudo por quê? Por causa de iniquidade não tratada. Você compreende que esse conhecimento que você está tendo agora pode ser a chave para destravar não só a sua vida financeira, mas a sua vida em relação a como você lida com comida, como você lida com você mesmo, como você lida com o relacionamento com os outros, seja com o seu cônjuge, seja com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos, a forma como você lida com a sua vida sexual, a forma como você lida com o seu próprio desenvolvimento. Você compreende que esse entendimento que você tem hoje, que você está tendo a partir de agora, essa revelação que você está tendo a partir de agora, pode transformar a sua vida? Mas lembra, só tomar consciência não é o suficiente. Simplesmente não é o suficiente. Né? Então, como que a gente pode tratar as iniquidades? Essa é a grande pergunta, essa é a grande chave que a gente precisa responder.